que acontece? Essas perdas, elas acabaram sendo o quê? Elas acabaram enriquecendo a minha cultura para, em outras ocasiões, eu respeitar o comentário e o boato do mercado, tá certo? Essa aqui é a verdade. Então houveram perdas, não há dúvida nenhuma. Mas eu digo o seguinte, eu nunca perdi o que era meu. Eu perdi parte do que eu conquistei, que ainda não era meu. Era uma conquista que estava em processo. Por exemplo, eu perdi ações, minhas ações do Banco Econômico. Um belo dia eu li, o Banco Econômico custava mais ou menos 80, 85 centavos, por aí. Então eu li uma notícia do banco que ele estava chamando uma subscrição a 1,30, eu não me lembro se era 1,30, acho que era 1,30. Pô, eu cheguei e falei, porra, quem é que vai subscrever a 1,30? Né? Papel a 80 centavos? Esse cara é um brincalhão, ele vai diluir todo mundo, foi o que eu pensei, né? Em todo caso, eu sempre tive o hábito de ler as atas, né? E eu fiquei mais curioso ainda para ler a ata daquela assembleia. Porra, aí eu descobri o seguinte, na ata, você podia comprar as ações a 1,30, mas era para pagar, se não me falha a memória, em 10 parcelas. Porra, mas em 10 parcelas, o banco paga um dividendo, vai ficar de graça. Quem comprar isso aqui vai ficar de graça, né? Aí eu cheguei no banco e falei, olha, eu queria comprar umas ações. Eu não sou acionista, eu posso subscrever? O cara falou, quantas o senhor quiser. Eu falei, eu quero 5 milhões de ações. O cara ficou, né? Pô, 5 milhões? Mas eu tenho. Peguei e fiz a subscrição de 5 milhões de ações. E eu comprei 5 milhões de ações com o dividendo do banco. O banco me pagou o dividendo, eu pagava o banco me pagou o dividendo. Então, quer dizer, na verdade eu não perdi nada que era meu. Eu perdi o que eu conquistei. Você está entendendo? E muitas vezes eu recebi o dividendo do banco e comprava outros. Então, o que eu perdi foi uma parte daquilo que eu conquistei. Mas houveram perdas, não há dúvida nenhuma. Os obstáculos, você tem que brigar por eles, né? Brigar pelos princípios, brigar por tudo. Hoje, por exemplo, nós estamos brigando contra o fechamento do capital da Unipar, né? Nós brigamos por uma série de coisas, brigamos contra a emissão de ações da Ericsson, brigamos com uma série de fatores, por aquilo que a gente interpretava ter um determinado direito e a empresa, a CVM, achava que a gente não teria esse direito, né? Então, hoje, por exemplo, nós queremos que a Unipar prossiga como de capital aberto. O controlador não quer. Então, é um debate aí, não é uma guerra, mas é um debate onde você vai analisando, você vai se aprofundando numa análise, né? Eu diria o seguinte, hoje o controlador ele tem 26% do capital, tá certo? E os demais acionistas, eles têm o restante do capital, então eles têm 72%, 73%. Então, nós, unidos, representamos mais do que o controlador. O controlador, só com 26%, ele quer fechar o capital da empresa. Por que ele quer fechar o capital da empresa? Ele deve ter algum interesse muito grande sei lá, em produzir um ganho enorme sobre nós. Então, nós temos que nos defender e tentar evitar que ele tenha esse ganho. E, ao mesmo tempo, evitar que nós tenhamos uma perda. Certo? Então, nós estamos aí debatendo, etc. Eu acho que a educação financeira é um negócio que é fácil de você conceituar. Nunca gaste mais do que você ganha. Pronto, acabou. Isso é uma educação financeira. Você não precisa ir na faculdade para saber disso, né? Basta que você não faça, não proceda isso aí. Agora, para você não fazer isso, você tem que controlar seus egos, né? Você não precisa ficar comprando a prazo. Num determinado momento da história, eu vi uma propaganda interessantíssima, que o cidadão ele vai andando e vai uma prestação atrás dele, né? Daí a pouco, daqui a pouco tem uma multidão atrás dele que é um monte de prestações. Então, o cidadão que controla os seus egos, ele jamais vai se posicionar numa cultura dessas que você viu, do camarada ter. Por que o cidadão ele é inadimplente? Porque ele não tem cultura suficiente para analisar que ele vai ficar inadimplente. Ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então ele o faz, por quê? Por razões, múltiplas razões, eu não saberia enumerá-las, né? Mas ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então,
Educação financeira, eu acho que tem o seu ponto aí, final aí. Nunca gaste mais do que você ganha. E nunca empenhe também o seu salário futuro, tá certo? De uma forma exorbitante. Você pode até empenhar dentro de um determinado padrão, desde que você tenha a segurança que você vai manter o seu emprego, não é isso? Ou o seu resultado, ou o seu ganho. Agora, o que falta no país é cultura de investimento. É saber onde você está colocando o seu dinheiro e o que ele, e para que ele vai se prestar. Então, falta esta cultura que o americano tem, o holandês tem, todos eles têm. E, lamentavelmente, nós não temos. Por quê? Porque não se introduziu uma estrutura pedagógica para que o cidadão pudesse falar, não, ações é melhor do que poupança. Né? Então, falta cultura. Eu acho que falta cultura. A maioria do brasileiro não conseguiu ir na faculdade. As faculdades também, elas não ensinam, né? Elas não te aprofundam um caminho em termos de cultura de investimento. E você então fica, se você for uma pessoa que quer aprender a cultura de investimento, como eu tentei aprender, é uma questão de foro íntimo. Eu acho que a família é uma célula, é a célula máter da sociedade, né? Eu acho que a família é o principal elo da sociedade, não é isso? É o principal instrumento, é o principal suporte da sociedade, né? Se você tiver uma família bem constituída, você tem chance de ter o quê? De você ter uma nação bem representada em termos de cidadãos, não é isso? Os meus filhos, praticamente todos, não é? Todos têm ações. E eu procuro modulá-los, né, num cenário que seja um cenário de união, de agregar. Entendeu? Então eu procuro mostrar para eles o seguinte, olha, se você tiver 1/5 das minhas ações, e ele tiver outro quinto e outro quinto, vocês vão ter que ter uma união. Para um dia vocês elegerem alguém membro do conselho. Se vocês se mantiverem assim, vocês vão ter pelo menos um membro no conselho, ou no conselho fiscal, ou no conselho de administração, não é isso? Então, se vocês caminharem juntos, e isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque os filhos, eles têm assim eu não diria uma riqueza de entendimento, mas você tem um outro elemento chamado agregado. Tá? Então, às vezes, o agregado, ele não é seu filho, né? Então ele vive, não, poxa, você podia falar com seu pai para dar isso, para dar aquilo, para dar o outro. Então, eles não tiveram a mesma cultura que eu, você entende? E é difícil de você passar essa cultura. A realidade é essa.